Olá, meus irmãos, hoje dia 17 de julho, estamos aí na caminhada, na 15ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando, você também que está passando hoje por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos as nossas vidas na presença do Senhor e assim, com confiança, pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós, nesse evangelho, e é o próprio Jesus que vem a cada um de nós e nos chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fadigados sobre o peso dos vossos fardos. Jesus chama cada um de nós a fazer a experiência de ir a Ele, de entregar os nossos fardos pesados. E hoje Jesus chega ao seu ponto mais elevado. Se a tradição farisaica fez da lei as suas observâncias de um modo de escravidão, marcado por opressão de violência, Jesus vai inaugurar entre todos um tempo de graça, pautado pela acolhida e a proximidade, pelo seu amor e também pelo perdão, porque a lei por si só não salva. Somente se tiver enraizado em uma prática que vai gerar vida, acolhimento, perdão. E Jesus é o novo Moisés. À medida que ele proporciona a todos a libertação e a salvação do nosso coração. E hoje Jesus nos convida a abrir o nosso coração para bem acolher essa palavra que Jesus traz para nós hoje. Está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 até o 30. E hoje Jesus faz esse convite para que a gente possa ir até Ele. Isso faz nos lembrar aquela palavra que Jesus, ele viu aquela multidão que o seguia e Jesus olhou com compaixão. Ele disse: tenho pena desse povo, que são como ovelha que não tem pastor. Porque naquele tempo, os sacerdotes, os doutores da lei, eles colocavam fardo pesado, cargas pesadas nas costas daquele povo. Era um monte de prescrições que eles davam para o povo. E eles não davam paz para o povo, não davam o alimento espiritual que aquele povo precisava. Então Jesus diz para esse povo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobre os fardos. Santo Agostinho, quando ele analisa essa passagem desse evangelho de hoje, ele disse que esse fardo pesado que Jesus quer tirar de cima de nós, ele diz que em primeiro lugar é o pecado. Ele dizia que as suas tristezas são seus pecados. Ele fala assim: deixa que a sua santidade seja a sua alegria. Olha que essa frase de Santo Agostinho é muito bonita. Então esse fardo leve que Jesus promete dar, exatamente aliviar os nossos pecados. E ele alivia sobretudo na confissão. Porque Jesus derramou o seu sangue para que nós pudéssemos receber esse perdão através da confissão. E quando nós aproximamos da confissão, é tirado dos nossos ombros esse fardo pesado, que é os nossos pecados. Meus irmãos, o catecismo da igreja, ele fala muito claro sobre o pecado. O pecado que não há mal maior no mundo e pior do que o pecado. É como São Paulo nos fala que o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer que o pecado ele gera dor, gera sofrimento, gera morte. Basta hoje a gente olhar para o mundo, como que está as realidades que nós estamos vivendo hoje. As notícias que a gente escuta através das redes sociais, através da televisão. Todo esse sofrimento vem da onde? É gerado pelo pecado. É gente matando gente, roubando, é gente cometendo várias barbaridades. É centenas e mais centenas de abortos, é a morte dos pequenos sem defesa. E tudo isso é realidade hoje.
Esse é o fardo pesado do pecado que pesa sobre os ombros da humanidade. É o fardo leve e suave que Jesus quer nos dar, exatamente é o que nos diz os santos doutores da igreja. O Evangelho, ele disse que somente o Evangelho pode saciar a sede de verdade e de justiça, os desejos dos corações sinceros. Porém, então, Jesus hoje faz esse convite para nós. Tira essa carga do pecado que está sobre os nossos ombros. Tirar essa carga pesada do nosso pecado, que pesa sobre os nossos ombros. Assim como São Paulo fala, buscar as coisas do alto. Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Porque não adianta nós ficar correndo atrás das coisas que são passageiras, coisas terrenas, que vai acabar. Nós temos que se apegar e buscar as coisas que não passam, que são eternas, que são as coisas espirituais. Porque as coisas terrenas vão passar. Porque nós também precisamos das coisas terrenas. Lógico que nós precisamos das coisas terrenas para viver. Mas não podemos colocar elas em primeiro lugar. Como a liturgia da igreja sempre nos ensina. Que nós devemos caminhar entre as coisas que passam e abraçar somente aquelas que não passam. Porque nós não podemos deixar que o dinheiro se torne o Senhor na nossa vida. Não. Porque o dinheiro não é mau, mas ele não é um fim nas nossas vidas. Nós precisamos deles para viver, sim, mas não podemos deixar ser escravo do dinheiro. Ele tem que ser um servo nosso para nos servir. E não nós ser um servo dele. Precisamos tomar cuidado com o apego desordenado do dinheiro. Não podemos ter o dinheiro como um fim, como se fosse um Deus. Isso que se torna um jugo pesado, uma carga pesada. E que no final nos leva muitas vezes ao sofrimento. Não traz felicidade, nos leva ao sofrimento. Então hoje Jesus nos chama para tirar de nós as nossas preocupações. Tirar de nós as preocupações, para tirar de nós a tristeza, a angústia, o medo, para nos aliviar de todo o fardo pesado que possa estar sobre nós. Jesus, ele vem em primeiro lugar para perdoar os nossos pecados e nos chama para nos salvar. Ele quer dar a nós a sua paz, a sua alegria. Como ele diz, eu vos dou a minha paz. Não é a paz do mundo, que não é uma paz verdadeira. Ele chama, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Mas temos que ir a ele com fé, com confiança, com esperança, acreditando, sem incredulidade. Jesus hoje nesse evangelho, ele coloca duas coisas básicas para seguir ele. Ele disse, porque eu sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, às vezes a gente fica assim pensando, Jesus sendo Deus, ele tinha todas as virtudes. Mas ele destaca essas duas virtudes, mansidão e humildade. E lá no Sermão da Montanha, ele também colocou essas virtudes, mansidão e humildade. Ele disse, bem-aventurados os pobres de coração, porque dele é o reino do céu. Esse pobre de coração é interpretado pela igreja como humilde. Santo Agostinho, ele disse que se você quiser ser grande, se torna pequeno. Porque se você quer construir um edifício bem alto, então é necessário que você faça um alicerce bem profundo. Porque quanto mais for alto o edifício, mais profundo tem que ser o alicerce. Todo mundo sabe disso, não é verdade? Todo mundo sabe. E esse alicerce profundo é a humildade, é a pequenez. Então, se você quiser ser grande, se torne pequeno. Essa é a receita que Jesus coloca para nós. Aquele que é orgulhoso, arrogante, vaidoso, prepotente, que muito quer se aparecer, não será feliz.
Porque muitas vezes acaba sendo mal visto, até rejeitado pelos outros. Aquele que é humilde, ele faz o bem, ele ama as pessoas, ele não critica os outros. E se ele faz o bem sem querer aparecer. A pessoa humilde, ela nunca aponta o dedo para o outro. E se ela faz uma crítica, é construtiva para o crescimento do irmão, para o bem da pessoa. Rezemos hoje pedindo a Jesus que nos dê um coração manso e humilde, um coração assim como o dele. Que nós possamos viver as virtudes do seu sagrado coração, que é a mansidão, a humildade, que nos liberta de toda mania de grandeza, de todo orgulho, autossuficiência, vaidade, que transforme o nosso coração. Dai-nos um coração manso e humilde, que nós sejamos capazes de amar como Ele nos ensinou a amar, com o amor que Ele nos amou. Te convido a pegar o Evangelho, está em Mateus 11, de 28 até o 30. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando, que nos dê a graça de viver as virtudes que Jesus hoje nos ensina, mansidão e humildade. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e fadigado, sobre o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Obrigado pela tua companhia, um grande abraço a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no teu coração. Um abençoado dia. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.